Oi, meninas e meninos, tudo bem? Cá estou eu, de novo, né? Hoje é uma história diferente, é história, mas é um pouquinho diferente, sabe por quê? Eu vou falar sobre a história da batata. Batata, aquela batata inglesa que a gente usa no cotidiano, né? Eu vou falar sobre a batata inglesa, sobre a batata e sobre a grande fome no século XIX na Irlanda, tá? Vocês já devem ter ouvido falar. Então eu vou falar, primeiro vou falar sobre a batata. A batata, que nós conhecemos como batata inglesa, tá? Bom, a batata é considerada um caule subterrâneo, rico em material nutritivo e em botânica recebe o nome de tubérculo, tá? Bom, a batata teria sido cultivada pela primeira vez nos Andes. Os Andes, vocês sabem, a cordilheira que se estende da Venezuela até a Patagônia, né? Na parte oeste da América do Sul. Bom, os vestígios mais antigos datam 8.000 a.C., lá no Peru, onde se achou as primeiras batatas, tá? Só com a parte, como os restos orgânicos da batata não se preservam, os registros mais antigos podem estar não muito fiéis, tá bom? Mas vamos ver o que falam os historiadores, tá? Bom, como eu falei, os vestígios mais antigos datam de 8.000 a.C. no Peru, quer dizer, há mais de 10.000 anos. A batata teria chegado à Europa, logicamente, da América foi para a Europa, pelos os colonizadores, pelos descobridores, no século XVI. E o primeiro país a receber a batata da América foi a Espanha, em 1570. Bom, agora o que foi encontrado sobre a batata, os primeiros registros sobre a batata? O primeiro registro que foi encontrado, a batata substitui substancialmente o nabo, tendo 3 grandes vantagens sobre outros alimentos: menor taxa de decomposição, volume que satisfaz a fome e baixo preço, e facilidade no plantio e colheita. Então, a cultura da batata na Europa se espalhou rapidamente por vários países, principalmente pela Irlanda, que é o tema da nossa aula. Mas antes de eu falar da Irlanda, eu falo como curiosidade, como é consumida, qual é o país que mais consome a batata e qual é o país que mais produz a batata. Bom, o maior produtor mundial é considerada a China. Pra vocês terem uma ideia, em 2007, 72 milhões de toneladas foram colhidas. Hoje, muito mais. O maior consumista de batata no mundo, sabe qual é? Não são os portugueses, não. São os bielorrussos. O que é Bielorrússia? É um país do leste europeu sem saída para o mar. É o que mais consome a batata, tá? Bom, mas voltando para a Irlanda, que é o que nós vamos estudar hoje. Todo mundo sabe, é uma ilha europeia, no noroeste da Europa. A leste dessa ilha fica a Grã-Bretanha, que abrange o Reino Unido. Bom, uma parte, tá? Hoje, o Reino Unido é formado pela Ilha da Grã-Bretanha, onde estão as nações Escócia, País de Gales e Inglaterra, mais a Irlanda do Norte, que é 1/6 da ilha da Irlanda, que eu vou falar sobre na nossa aula de hoje. Então, 1/6 da Irlanda, da ilha da Irlanda, é a Irlanda do Norte, capital Belfast, que hoje faz parte do Reino Unido. Então, o Reino Unido, Grã-Bretanha, que é formado pela Escócia, País de Gales e Inglaterra, mais a Irlanda do Norte, capital Belfast. O sul da Irlanda, da ilha da Irlanda que nos interessa, são 5/6 da ilha e hoje é uma república independente, uma república parlamentar independente, tá? Mas vamos falar da Irlanda antes dessa divisão. Antes da Irlanda do Norte, a República da Irlanda, a ilha toda da Irlanda. Vamos ver. Em 1801, no início do século XIX, a Irlanda
passou a fazer parte do Reino Unido. A Irlanda inteira, a ilha inteira, tá? Esse domínio da Grã-Bretanha na Irlanda vai de 1801 até 1922. Por quê? Depois de guerras de independência, houve a divisão. Na realidade, em 1916, a Irlanda se declarou independente, a República da Irlanda, mas só foi reconhecida em 1922, tá? Mas, quando a ilha toda fazia parte do Reino Unido, não esqueçam, de 1801 a 1922, como é que era a Irlanda? A Irlanda toda a ilha. Olha, segundo historiadores, pobre, um lugar hostil para se viver, 3/4 da população desempregada, nível de vida baixíssimo. Os pequenos proprietários de terras tinham que pagar aluguéis para a Grã-Bretanha e sobrava pouco para sobreviverem. A maioria eram camponeses, esses camponeses que ficavam sem nada praticamente para comer, e se não pagassem esses aluguéis da Grã-Bretanha, eram expulsos de suas próprias terras. E houve muitos casos desse. Então, o que aconteceu? Os pequenos proprietários tinham que pagar aluguéis das suas próprias terras da Grã-Bretanha, e aí não sobrava nada para comer. Esse sistema, esse problema, levou-os à prática da monocultura de batata para poderem sobreviver. Então, começaram a plantar batata para não morrerem de fome. Bom, como é que entrou, tá, a batata na Irlanda, que é o que nos interessa? Primeiro, ela entrou como planta de um jardim, enfeite de jardim. Depois, quando a fome começou a apertar, passou a ser um alimento suplementar, para complementar o que eles comiam. E após 1760, passou a ser o alimento principal das pequenas propriedades rurais. Porque eles tinham que pagar o aluguel para a Grã-Bretanha, sobrava pouco, não tinham o que comer, então passaram a plantar batata para sobreviver, tá? Mas isso em 1760. Só que em 1844 vai surgir uma praga nas batatas. Acredita-se que entrou na Europa essa praga em navios de carga que traziam fertilizantes. A peste, essa praga, se espalhou rapidamente pela França, pela Inglaterra, pelos Países Baixos, pela Bélgica e pela Irlanda, que nos interessa. Há um relato, né, que foi achado, um relato escrito, documento, de agosto de 1844, quando a praga entrou na Europa. Dizia o seguinte: uma doença assustadora apareceu nas lavouras das batatas. Na Bélgica, os campos estão desolados e a cura para essa doença não existe. Tá? Bom, então começou a praga. E aí, o que vão fazer? Enfim, a Irlanda, de uma situação péssima de sobrevivência, passou para outra situação mais dolorosa ainda, que foi chamada a Grande Fome, que vai de 1845 até 1849. Não esqueçam que a praga chegou em 1844, um ano antes. Aí começa a Grande Fome. Mais de 3 milhões de irlandeses eram dependentes das batatas para a sua alimentação. Então, o que vai acontecer com essa praga? A fome vai provocar, sabe o quê? 1,5 milhão, cerca de 1,5 milhão, a mais recente estimativa, diz que morreram de fome e de doenças provenientes da fome, tá? Então, as fontes mais recentes vai de 1 milhão a 1,5 milhão de mortes provocadas pela fome, provocadas pelo problema que houve nas batatas, que era o alimento principal deles. E aí também que vai acontecer uma imensa imigração. Cerca de 2 milhões de irlandeses vão fugir para o Canadá, para os Estados Unidos, para a Escócia, para a Inglaterra, para a Austrália, etc, etc. Para vocês terem uma ideia, tá?
a população da Irlanda, em 1851, de 8 a 9 milhões, vai acontecer o seguinte: 1,5 milhão morre de fome e de doenças. E depois, 2 milhões fogem para outros países. Então, praticamente, 1/3 desaparece da Irlanda, tá? Bom, outra parte, em 1850, as cidades dos Estados Unidos, de Boston, Nova York, Filadélfia, foi tanto irlandês para lá que 1/4 da população dessas cidades, Boston, Nova York, Filadélfia, 1/4 era formado por irlandeses. Isso em 1850, tá? Em 1851, mais da metade da população de Toronto, lá no Canadá, era irlandesa, tá? Bom, aí o que faz o governo britânico, né? É a colônia deles. Como? Vão fugir, vão deixar de pagar os aluguéis. Então ele começa a criar barreiras para a imigração irlandesa, principalmente para o Canadá. Isso após o início da Grande Fome, o que fez aumentar a imigração para os Estados Unidos. Por isso que nos Estados Unidos foi muita gente, depois que foi proibido ir para o Canadá, muita gente irlandesa foi para os Estados Unidos. Bom, a recordação atual desse evento, dessa grande fome, desse acontecimento, o assunto até hoje é discutido, é controverso. Até hoje, muitos debates sobre essa grande fome que aconteceu na Irlanda, quando a Irlanda era uma colônia da Grã-Bretanha. A polêmica, a discussão é papel do governo britânico nesse ocorrido, nessa grande fome, nessa morte em massa. Bom, nesses debates, muitos chegam a considerar que foi um genocídio provocado pela Grã-Bretanha por omissão. Mas a polêmica permanece, continua discutindo até hoje, tá? Bom, em Dublin, capital da República da Irlanda, aqueles 5/6 da ilha, tem muitos memoriais às vítimas da fome daquela época. Muitos memoriais. Principalmente nas regiões onde sofreram mais perdas, tá? E atualmente também diversas ONGs irlandesas trabalham, têm um papel central no combate à fome na África, tá? Bom, voltando à Irlanda. Como eu falei, em 1922 houve a divisão, né? Ficou a República da Irlanda, a Irlanda do Norte, 1/6 da ilha como fazendo parte do Reino Unido, e a República da Irlanda, que em irlandês recebe o nome de Eire, tá? Que é a ilha que é a República da Irlanda. E a porção da ilha independente, que é a porção da ilha independente, os 5/6 da ilha. Bom, só para finalizar essa ilha, a ilha então é formada para a Irlanda do Norte, capital Belfast, nação que faz parte do Reino Unido, única que não está situada na Grã-Bretanha, porque na Grã-Bretanha só tem Escócia, País de Gales e Inglaterra, mas se eu perguntar para vocês quais são as nações do Reino Unido, Ilha da Grã-Bretanha, Escócia, País de Gales e Inglaterra e Irlanda do Norte, né? Que é a única nação que não está situada na ilha, tá? Bom, Ilha da Irlanda, como eu falei, também chamada de Eire, em irlandês. E em inglês é chamada de Ireland, tá? Essa ilha é a 3ª maior da Europa e a 20ª maior do mundo. Essa ilha tem uma população de 6.200.000 habitantes, sendo que 4,5 milhões na República da Irlanda, nos 5/6, e 1/8 na Irlanda do Norte. A República da Irlanda tem capital Dublin, tá? E é uma república independente parlamentarista. Mas antes de eu falar mais alguma coisa da República da Irlanda, vou voltar à Grande Fome. Vocês viram a Grande Fome, que vai, né, de 1845 em 1849. Eu já falei da era vitoriana. Lembra da Rainha Vitória? Vocês têm aí o vídeo sobre a Rainha Vitória. O reinado que vai de 1838 até 1901. Então, era a Rainha Vitória,
ela começou em 38. 7 anos depois começou a Grande Fome. Então, havia aquela fome na Irlanda. E o que acontecia no Reino Unido? Reino Unido não, ainda não. O que acontecia na Grã-Bretanha? Período de paz, prosperidade, devido aos lucros adquiridos a partir da expansão do domínio do Império Britânico, assim como o auge e consolidação da Revolução Industrial e o surgimento de novas invenções. Era o auge da Grã-Bretanha. A era vitoriana foi também marcada por rígidos costumes, já vimos isso, moralismo social, sexual, fundamentalismo religioso, exploração capitalista. Então, enquanto a Irlanda, uma colônia inglesa, né, estava naquela fome, naquele desespero, a era vitoriana estava a todo vapor na Grã-Bretanha, tá? Bom, voltando à Irlanda. A República da Irlanda, principalmente, tá? A parte da ilha que é independente. Em termos de PIB, per capita, tá? Como é que é o PIB e o IDH da Irlanda? Bom, de pobre, de paupérrima, de gente morrendo de fome no século XIX, que vai acontecer? Hoje é um dos maiores PIBs do mundo. E se o IDH, você acredita que o IDH da República da Irlanda é o 3º do mundo? E da Irlanda do Norte é o 7º do mundo. Não esqueçam, Brasil está no número 79, Portugal 40, tá? Depois a gente vai falar mais alguns países, ó. Estados Unidos e Reino Unido, 15, número 15. Primeiro lugar, lembram, Noruega, segundo, Suíça. Terceiro, Irlanda. Terceiro, Irlanda, a República da Irlanda, terceiro. De pobre, miserável, é o 3º IDH. Por quê, hein? Então, por que de paupérrimo, faminto, sem condições de vida, passam para o 3º lugar em IDH? Só uma parte para vocês lembrarem o que é IDH. Índice de Desenvolvimento Humano. Aí é um índice que eles vão contabilizar o que o país tem de renda per capita, renda por cabeça. A longevidade, essa longevidade, quantas pessoas vivem mais tempo, isso é um item que entrou no IDH há pouco tempo. Taxa de alfabetização, mais altas taxas de alfabetização, de escolarização, número de faculdades, número de hospitais, como é que é a saúde, enfim, IDH mede tudo isso. Como eu falei, primeiro lugar Noruega, segundo lugar Suíça, terceiro Irlanda, República da Irlanda, 7º Irlanda do Norte, Brasil em 79, Estados Unidos empatado com o Reino Unido, número 15, tá? Bom, como eu falei para vocês, eu vou explicar como que a Irlanda de paupérrima vai para o 3º lugar em IDH e um dos maiores em PIB. Segundo especialistas, devido à expansão na economia, a rápida expansão da economia ocorrida a partir de 1980, qual foi essa ideologia econômica que foi implantada na Irlanda, que fez esse salto? O liberalismo econômico. O que é liberalismo econômico? É uma ideologia baseada na organização da economia em linhas individualistas, sem intervenção do Estado. Bom, houve um economista, né, que é o responsável por essas ideias, chamado Adam Smith, que era um economista britânico, que nasceu na Escócia, em 1723 e vai morrer em 1790, ele apontou e disse no seu trabalho, né, na sua pesquisa na época, no século XVIII, disse que os países prosperariam, né,
sobre esse sistema, sem a intervenção do Estado. E foi o que aconteceu com a República da Irlanda, tá? Bom, ainda falando da República da Irlanda, aqueles 5/6 da ilha, tá? Vou falar sobre o Covid. Como é que está acontecendo o Covid? Até agora, houve 1.995 mortes, mais de 68 mil casos. E agora, em 21 de outubro, o país foi o primeiro país da Europa a entrar no segundo confinamento, tá? Ninguém pode sair de casa no raio de 5 quilômetros, estabelecimentos fechados. Então, houve, como vocês estão sabendo pela imprensa, um novo surto e o primeiro país a entrar no segundo confinamento foi a Irlanda, a República da Irlanda, principalmente Dublin, a sua capital. Gente, vou ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado, tá? Beijos!